Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre o negro na realidade brasileira. Novembro é o mês da consciência negra. A população negra é uma população que, apesar de ser maioria no país, ainda é estigmatizada por um racismo estrutural, o que se manifesta de inúmeras formas, do seu apagamento histórico, da contribuição que deu para a formação do país, a marginalização social e política, e, claro, a violência policial, que atinge os negros da população de baixa renda. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos o professor de comunicação da ECA USP, Denis de Oliveira. Ele é pesquisador na área de cultura popular e movimentos sociais e ativista do movimento negro. A socióloga Cristina Neme, que ela é mestre em ciência política pela USP e coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia também ao Denis, a Cristina e você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão pela Rádio Brasil Atual. Vamos para os destaques da semana, Franklin. O que me chamou a atenção, logo no início da semana, ontem, né? É uma notícia que me impressionou. Pessoas que vão aos postos de saúde na periferia de São Paulo estão desmaiando de fome, Franklin. É verdade, isso é uma notícia que foi publicada pelo El País, né? E nós vemos que isso é fruto do quê? Fruto dessa política econômica que foi implantada no governo Bolsonaro. Vamos dar os nomes com todas as letras aí. Ele que é responsável da situação que nós chegamos. A fome voltando ao país, quando ela já havia sido praticamente debelada em governos anteriores, né, Joel? Do início até agora, o Brasil, no início do governo Bolsonaro, até agora o Brasil entrou no mapa da fome. É verdade. E eu queria também destacar, Joel, uma notícia importante. Saiu um artigo que foi escrito por dois escritores, né, o moçambicano Mia Couto e o angolano José Eduardo Agualusa, né, com o título de Duas Pandemias. E eles, de uma certa forma, denunciam, né, que a pandemia ela está sendo conduzida no mundo, de forma geral, de uma forma preconceituosa também. Porque, por exemplo, essa nova variante, né, a Omicron, que foi detectada agora recentemente, a África do Sul rapidamente conseguiu diagnosticar e divulgar. E, na verdade, ela, na hora que ela divulgou, ela foi penalizada em vez de ser, digamos assim, ajudada a solucionar o problema, né? O que fizeram os países europeus? Rapidamente fecharam as fronteiras com os países do sul do continente africano, né? Angola, Moçambique, África do Sul, Namíbia, enfim. Então, isso mostra o quê? Que os grandes países, né, querem se proteger e não têm a mínima consciência de tentar encontrar uma solução para todos e para todas, né? Porque nós só vamos sair dessa pandemia quando o mundo estiver vacinado, e não só os países de primeiro mundo. Que, aliás, muita gente lá se recusa a tomar a vacina, Joel. Se preocuparem em fechar as fronteiras, mas não olharam para os dados. 3 em cada 100 pessoas no mundo foram vacinadas. Índice muito pouco, e claro, a variante vai aparecer, várias variantes irão aparecer, enquanto essa população não for vacinada. Deixa eu começar cumprimentando os nossos convidados. Bom dia, Denis, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Cristina, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Bom dia, Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos e a todas. Para constatar o racismo e a marginalização que a população negra sofre no Brasil, basta olhar para a história do país e os dados oficiais. Segundo o Atlas da Violência, os negros possuem 2,6 vezes mais chances de serem assassinados no Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEA, a renda média dos brancos é 2 vezes maior do que a dos negros. E, de acordo ainda com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os negros são 66,7% da população carcerária do país.
Denis, como essa realidade afeta a vida cotidiana de uma pessoa negra que mora aqui no nosso país? Ela interdita o acesso aos direitos básicos da cidadania. Primeiramente porque, à medida que você tem uma redução das oportunidades de emprego, de trabalho digno, salários adequados, de formação, você limita as possibilidades de inserção social. Em segundo momento, que essa pessoa que é vítima, né, de todo esse processo estrutural também é criminalizada, parecido com o que aconteceu com os países africanos, aí, no caso da Covid. Né? Então, ela, ao invés de ser apoiada pelo Estado, né, no sentido de romper essas barreiras, ela é criminalizada por parte aí da ação racista das forças policiais. Então, diante disso, né, que nós temos aí, né, uma situação complicadíssima, no qual a população negra ela é vitimizada em vários momentos. Agora, isso não acontece à toa, né? Acho que isso é importante a gente observar. Né? Isso acontece não só pelo passado escravocrata do Brasil, mas também porque o Brasil ele tem um tipo de capitalismo baseado aí na superexploração da mão de obra. Então, à medida que você vai interditando o acesso às condições dignas de vida para essa população negra, você forma um estoque de pessoas disponíveis a trabalhar em qualquer condição. E isso, então, acaba gerando uma possibilidade para o capital reproduzir sua riqueza, tendo como disponível uma mão de obra baratíssima. Então, há de fato uma lógica aí nesse tipo de ação do Estado. Diante dessa realidade, Cristina, a mulher negra sofre mais, né? Sim, a população negra tem taxas superiores em relação à população branca, basicamente, na grande maioria dos indicadores, né, sociais, como o Denis falou, né, essa falta de acesso aos direitos, ela se reflete em indicadores piores em relação à saúde, educação, condições de habitação, saneamento básico, e também nos índices de violência, que acometem, sobretudo, a população negra do país. Tanto os homens, na grande maioria, mas também com desigualdade em relação às mulheres negras e brancas, né, e não negras, né, brancas e de outras etnias. Então, a gente tem aí uma reprodução do racismo em todas as dimensões, né, de direitos, em que a falta de acesso a esses direitos fica de forma muito mais acentuada no caso da população negra. E a mulher negra, perdão, fica aí no topo dessa desigualdade, quando você faz a comparação entre os grupos por gênero, né, homens e mulheres, e por raça. Como combater uma desigualdade histórica? Fazendo políticas afirmativas, né, que venham diminuir esse padrão de desigualdade, né, que venham equilibrar as condições de acesso aos direitos para essas populações que são mais vulneráveis e que estão interditadas, né, como disse o Denis, muitas vezes a reverter esse quadro que é estrutural. E depois acho que a gente pode falar mais, né, como a violência vem fortalecer essa lógica, né, atingindo sobretudo essa população e funcionando como mais um mecanismo de exclusão e de obstáculo mesmo ao avanço em relação a outros direitos, como, por exemplo, a educação. Denis, eu quero te ouvir. Como é que combateu uma discriminação histórica? Você está numa universidade que resistiu, por exemplo, o sistema de cotas. Exatamente, foi a última a adotar, né, a cotas raciais, sociais. Ainda há alguns problemas, inclusive, no sistema de cotas que estamos discutindo, e foi muito em função da pressão do movimento negro. E ainda persistem uma série de problemas na universidade, como, por exemplo, a manutenção desses alunos, a política de permanência e tudo isso. Agora, eu concordo com a Cristina, né? Se não tiver um mix de políticas públicas horizontais e verticais, primeiramente, fortalecimento das políticas públicas universais, né? Melhorar a educação pública, a saúde, mais verbas para a educação, para assistência social, tudo isso. E, além disso, combinado com isso, políticas de ação afirmativa, né? Políticas focalizadas para a população negra. Então, tudo isso, veja, é muito interessante que ela aponta para uma reforma profunda do Estado brasileiro. Nós sempre dissemos, né, eu faço parte de uma organização chamada Rede Quilombação, que a gente fala o seguinte, que a democracia não chegou na periferia. A democracia para a periferia, ela é meramente procedimental, né, do voto, porque a gente vai observar nas periferias o que acontece. Comum você ter invasões de domicílio sem mandados judiciais,
o que é algo totalmente ilegal, né? A polícia vai invade a casa sem mais nem menos. Você tem prisões ilegais, né? Prisões sem mandado, nem flagrante, você tem execuções extrajudiciais. Então, a população da periferia vive uma situação típica de um Estado autoritário. E muitas vezes, por conta disso, a democracia soa algo muito abstrato para essa população. Então, se de fato nós queremos defender a democracia, há que se estender a democracia plena para todos, particularmente para a população da periferia, a população negra, né, que não viu ainda a cor do que é democracia. Com esse retrocesso que o país vive, a população negra é mais atingida. Com certeza, porque esse discurso autoritário é muito interessante a gente pegar o seguinte, né? A transição do regime militar para a democracia, ela foi realizada por acordos, né, em função de uma série de questões políticas aí. A gente observa que nessa transição, no final dos anos 80, não se tocou profundamente nas políticas de segurança pública. Então, o que você tem hoje nos aparatos de segurança pública é uma ideologia, é uma tecnologia ainda oriunda do período repressivo militar. Então, aquele aparato repressivo militar que combateu, né, que enfrentou e que matou, assassinou os opositores do regime militar, hoje ele se volta contra a periferia. Nós podemos dizer que a população negra é o novo inimigo interno desse Estado brasileiro, tá, que tem sofrendo aí todas as sortes de repressão desses aparatos. Esse é o grande problema que nós temos, né? Então, a democracia ainda é parcial no Brasil, né? Então, é necessário essa reforma profunda do Estado brasileiro para que a democracia de fato aconteça. E o que está acontecendo agora com o regime Bolsonaro, o Bolsonaro, como tem esse discurso militarista, ele intensifica ainda mais esse processo de negação da democracia para todos e de intensificação do autoritarismo, né, do discurso autoritário e violento contra as periferias. Frank, eu estava me lembrando quando o Denis está acentuando a periferia, agora, recentemente, foi divulgado o mapa da desigualdade, em onde o sujeito que mora no Jardim vive muito mais do que a pessoa periférica e negra que mora na nossa cidade, seja na zona sul, já no extremo sul, no extremo norte da cidade. Isso eu queria te ouvir, Cristina, quer dizer, essa diferença flagrante que existe na nossa cidade, né? São Paulo convive com essa grande contradição. Exatamente, essa contradição, essa diferença, essa desigualdade vai se manifestar em todas as esferas, né? Em relação à expectativa de vida, que envolve elementos da saúde, da educação e também do funcionamento do Estado em relação à segurança pública, né? A gente tem a segurança pública como um direito de ir e vir, pensando, né, nas liberdades individuais, com o direito de ir e vir, mantendo a integridade física das pessoas, no limite à vida, né, o bem maior, e isso também vai se traduzir em taxas extremamente desiguais entre as regiões mais favorecidas, né, socioeconomicamente, e as menos na periferia, né, com taxas elevadíssimas de homicídio, por exemplo, sobretudo na faixa da população jovem, de 15 a 29 anos, em que, se você separar por gênero e por raça, os meninos negros vão apresentar taxas muito vezes mais altas, né? No mínimo três vezes mais altas, quando você comparada com outras regiões. E eu queria retomar aqui um ponto que o Denis colocou, que eu acho bastante importante, do contexto pós-ditadura, e lembrar que esse funcionamento do Estado, ele também estava presente em outros momentos anteriores, né? Pensando na nossa história aí, né? Desde do início do período republicano, nós tivemos poucos momentos democráticos e longos períodos de intervenção autoritária, né? E nesses momentos de intervenção autoritária, ganha expressão a questão da violência política, que vai acometer a população, seja na repressão aos movimentos dos trabalhadores, né, de reivindicação de direitos, atingindo, portanto, a população trabalhadora, mas também os opositores políticos, vamos dizer assim, da classe média, né, que se colocaram e também foram perseguidos, torturados e muitas vezes mortos. Porém, quando a gente volta para a normalidade, né, democrática, que é muito restrita, é muito procedimental, se a gente pensar no conjunto da população, né, essa população continua sendo vitimizada, né? Então, dos anos 80 para cá, a gente tem um crescimento da violência urbana, a configuração de um panorama de violência urbana
que cresce, né, com os crimes patrimoniais e com os crimes contra a pessoa, né, com o aumento dos homicídios e tudo mais. E nesse contexto, a política de segurança ela não dá conta de se colocar como uma política democrática. Né? Então, ela vai reprimir a criminalidade, vai tentar preservar, enfim, controlar o patrimônio, né, os crimes contra o patrimônio, porém não vai olhar para a segurança como um todo. Né? Então, a gente tem meio que uma lógica do cordão sanitário, né? Como disse o Luiz Eduardo Soares, né? O sociólogo carioca, antropólogo, perdão, que trabalhou tanto na gestão como na produção acadêmica intensamente em relação a esse tema. Né? A gente tem uma lógica de cordão sanitário em que a política de segurança meio que funciona como uma forma de apartheid da população, tentando proteger essas áreas mais... Você falou, né, Joel, que o mapa da desigualdade mostra bastante isso, né, e esquece, enfim, da questão do direito à segurança da população nas periferias. E, por outro lado, reprime de uma forma não qualificada, né, sem preservar direitos, essa população também, né, que está nos morros, no caso do Rio de Janeiro, e nos bairros mais periféricos, no caso de São Paulo, por exemplo, para dar... Você levantou uma situação interessante, Cristina. Você levantou uma situação interessante, Cristina, que eu quero repercutir com os dois professores, um convidado e outro que apresenta o programa, que para consolidar tudo isso, a cobertura, os veículos de comunicação, né, que privilegiados sempre os brancos. Mas antes, nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: Racismo prejudica proteção às vítimas de tráfico humano, alerta a relatora. A Lei da Letra, de Lisboa, tem as informações. A relatora das Nações Unidas sobre o tráfico de pessoas está alertando para o fato de que as vítimas deste crime não estão sendo protegidas e estão sofrendo com o racismo e a xenofobia. Segundo Siobhan Mullally, ao invés de serem identificadas como vítimas de uma séria violação de direitos humanos, essas pessoas estão sendo detidas, presas e sem receber assistência ou qualquer tipo de proteção. A especialista explica ainda que muitas são forçadas a retornar aos seus países de origem porque sofrem discriminação racial nas fronteiras. Ao mesmo tempo, a relatora denuncia que os traficantes continuam operando de forma ilegal e na impunidade. Mullally faz um apelo para que todos os setores, incluindo o setor privado, implementem com urgência ações de combate ao racismo e à xenofobia nas fronteiras, nos locais de trabalho e também nas operações humanitárias. A mensagem da relatora foi divulgada na véspera do Dia Mundial contra o Tráfico Humano, marcado nesta sexta-feira, 30 de julho. Ela também afirma que o racismo, a xenofobia e a discriminação contra grupos minoritários e povos indígenas estão na raiz do tráfico humano. Mullally destaca que, principalmente as crianças, não estão recebendo a proteção adequada. Segundo ela, o ciclo de tráfico e de exploração segue com impunidade, com as crianças vítimas do tráfico humano sendo tratadas como migrantes irregulares, sujeitas a processos criminais e tendo até a sua credibilidade e idade questionadas. A relatora da ONU lembra que as ações de combate ao tráfico humano precisam ir além do estereótipo perigoso da vítima ideal, que acaba deixando muitos sobreviventes sem a devida proteção. Segundo a relatora, pela Lei Internacional de Direitos Humanos, todos os países têm a obrigação de eliminar todas as formas de discriminação a todas as vítimas, sem exceção. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Já estamos falando sobre o negro na realidade brasileira, com o professor da USP, Denis de Oliveira, e a socióloga Cristina Anemi, do Instituto Sou da Paz. Muito bem. Franklin, eu queria repercutir a cobertura dos veículos de comunicação e, claro, repercutir também essa matéria com os nossos dois convidados, mas eu começo com você. Essa cobertura nossa em relação ao que acontece com a população negra, que é a maioria do país, né?
Exatamente. O Brasil, se você for pensar fora da África, é o maior país de população negra do mundo, né? E no conjunto geral ele só perde para a Nigéria, em termos de população. Então, você pensar a questão do negro no Brasil é fundamental para você saber quem nós somos na realidade, né? Então aí está o grande problema, de que os grandes meios de comunicação sempre têm um viés preconceituoso e racista na sua cobertura, que nunca dá o espaço devido que represente efetivamente o que é a sua sociedade, né? E essa matéria da Lei da Letra, ela tem uma importância muito grande, porque ela mostra que esse preconceito não está só localizado no Brasil ou nos Estados Unidos, como o senso comum costuma divulgar. Isso está no mundo inteiro, né? Quando se reflete na questão do tráfico humano, que quando é a questão dos negros é coisa meio que, né, meio que vista por cima, tal, sem aprofundar realmente a gravidade desse problema. Então, acho que, de uma certa forma, o que tem que se pensar é reestruturar tudo, né? Não só a questão dos meios de comunicação passando por eles, mas a questão da própria mentalidade nas sociedades, né, que vem ainda de uma forma extremamente preconceituosa às diferenças raciais, tá? Então, acho que aí é uma das questões que tem que ser vista. E, Joel, até acrescentando, não querendo me estender muito, mas vou fazer aqui um registro importante, que a cada programa do Observatório do Terceiro Setor costuma fazer uma enquete, né? Não é uma pesquisa, você não tem um fundo científico, mas, de uma certa maneira, acaba tentando sentir a temperatura sobre o assunto que vai ser discutido no programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a enquete com a seguinte questão: você já presenciou um ato de racismo? E olha só o resultado, João. 90% das pessoas disseram que sim, que já presenciaram um ato de racismo. Ou seja, a maioria, pode ser esmagadora das pessoas, sabe muito bem o que é um ato de racismo, né? Porque já presenciaram uma cena, mas isso às vezes não está introjetado na forma de você combater. Você acaba vendo isso e acaba, digamos, meio que naturalizando, quando na verdade você deveria agir, né, e não aceitar os atos de racismo que acontecem na sociedade no dia a dia. Joel. Vamos ouvir repercutir essa enquete com os nossos convidados. Começamos com o Denis. Denis, antes de você repercutir isso, eu deixei uma pergunta no ar para você. Você que é professor de comunicação, como é que a figura do negro é abordada nos veículos de comunicação do nosso país? Então, o movimento negro, historicamente, ele tem discutido muito essa ausência da presença negra na mídia, né? Tem aquela frase famosa do professor Joelzito, que ele estuda as telenovelas do Brasil, né? Ele fala assim: se alguém desavisado chegar ao Brasil, ligar a TV brasileira, vai achar que está na Suécia, não no Brasil, né? Tá uma quantidade de pessoas brancas que aparecem na televisão. Tá, isso vai acontecer. Agora, todo esse produto é muito interessante, porque até ultimamente a mídia tem até, por conta da pressão do movimento negro, tem até discutido um pouco mais a questão do racismo, tem trazido um pouco mais de matéria sobre isso, né? Mas o que acontece ainda é o seguinte, né? Você tem ainda uma escala de valores, né, de normatividades, que o branco sempre é ligado à universalidade, né? Ao universal. E o negro sempre é o étnico, sempre é o outro. Essa coisa do outro, então, um homem branco ou heterossexual é o normal, ele não se vê como, né, o portador de uma orientação sexual específica, como pertencente a uma etnia ou pertencente a um gênero, mas é universal. E o que se afasta disso, mulher negra, homem negro, né, homossexual e tudo isso, é visto como desviante, como outro sempre. Então, quando aparece, sempre há um sentido de certa concessão de espaço. Nós estamos concedendo um espaço, permitindo um certo espaço para esse grupo que se chama, né, incorretamente de minorias, né, que na verdade não é minoria, a população negra é maioria, e a população feminina também, essa é a maioria na população brasileira. Então isso é muito interessante, né, a ideia da minorização. Agora isso tem um sentido, né, porque à medida que você faz esse tipo de construção de imagem, você naturaliza paisagens racistas, né? Então essa enquete, 90% presenciou o ato de racismo. No Brasil, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Quantos estão presos, quantos são julgados? E você meio que normaliza uma prática, ainda que essa prática ela seja condenável na legislação brasileira, né, a Lei K.O. Isso é muito, muito, muito interessante, né? E mais do que isso ainda, mais a questão do comportamento preconceituoso, você naturaliza paisagens, né? No meu livro, Racismo Estrutural, eu falo muito isso, né? Como é que você vê o racismo? Quando você passa
na porta de uma escola particular né, cara, tal, de classe média alta, você vê crianças brancas vindo para casa descansar, brincar, praticar um esporte, etc. E você anda um pouquinho mais à frente, vai ver crianças negras vendendo doce no farol. Então, quando você naturaliza paisagens como essa, você está negando uma infância digna para essa criança, porque ela não é vista como humano, né, também como um ser humano, né, e outra você normaliza, então você vai contribuindo inconscientemente, muitas vezes, para a cristalização do racismo. Daí, então, né, a gente presencia atos de racismo, a gente vê que sabe que é racismo, mas é interessante que a gente meio que normaliza, é assim mesmo, e vai por aí afora. Isso acontece. Você falou em racismo estrutural. Muitas pessoas, né, no senso comum, às vezes não tem noção do que significa esse termo, racismo estrutural. Acho que a gente, aproveitando o programa de hoje, que a gente já está debatendo o tema do racismo, se você pudesse rapidamente dizer o que significa racismo estrutural, né, que eu acho que a gente tem um trabalho até com professores, um trabalho didático, né, de explicar o que vem a ser esse termo. Então, porque são, assim, a princípio, todo racismo é estrutural, né? Mas aí são formas de compreensão do racismo. Há uma primeira compreensão do racismo como comportamental, que é o ato do preconceito, né? Então, essas 90% de pessoas que falaram que presenciaram racismo, provavelmente viram comportamentos preconceituosos, como, por exemplo, uma pessoa destratando uma outra pessoa por ser negra, seja num lugar público, num restaurante, etc. Então, essa é a forma a primeira, mais simples, de apreensão do racismo, né? Um comportamento preconceituoso, né? Agora, há uma outra dimensão do racismo, que é a compreensão institucional do racismo. E essa discussão é muito interessante, que ela cresceu muito após aí a adoção das ações afirmativas do Brasil. A Lei 10.639, por exemplo, que torna obrigatório o ensino história da África, cultura brasileira, né? A lei que criminaliza o racismo, tudo isso. Quando você observa, né, que você tem legislações que punem o racismo, criminaliza o racismo, ou apresenta políticas públicas de enfrentamento ao racismo, e você vê a dificuldade de aplicação dessas políticas, por exemplo, hoje menos de 30% das escolas efetivamente aplicam a lei que torna obrigatória o ensino de história da África e cultura afro-brasileira e cultura indígena nos seus currículos, né? 1/3 só das escolas. Quando você observa essa dificuldade, a resistência de gestores, a resistência, né, dos que seriam os responsáveis pela aplicação dessas políticas, isso nós chamamos de racismo institucional, né? Que as instituições não estão preparadas, não estão ganhas, né, para a aplicação das políticas de combate ao racismo. Agora, há uma outra dimensão, né, um pouco mais complexa de compreensão do racismo, que nós chamamos de racismo estrutural, que a gente trabalha da seguinte forma, né, que tudo isso acontece porque isso cria um cenário favorável à brutal exploração da mão de obra, né? Então, veja, à medida que você vai criando essa condição de subhumanidade do negro e da negra, né, por conta do racismo, né, o que vai acontecer? Você não cria uma indignação, por exemplo, de que trabalhadores negros, trabalhadoras negras, né, e o conjunto da classe trabalhadora trabalham em condições aviltantes. Você vê o caso, por exemplo, né, dos meninos que trabalham com aplicativos, né, motoboys, beach boys. As condições aviltantes são meninos negros, né, mas por serem negros, né, essa condição aviltante ela se normaliza, se naturaliza. Então, você vai naturalizando paisagens como essa, naturaliza que é uma parte da população na periferia, a população negra, que a periferia ela viva nas condições subhumanas, como vive hoje, né, que a violência policial aconteça desta forma, né, ao arrepio da lei, inclusive. Então, quando você vai criando, você vai consolidando esse pensamento, essa situação de brutal desigualdade, de brutal opressão e de negação da democracia para boa parte da população, ela acaba sendo algo naturalizado, né? Essa ideia do racismo estrutural, né, que a gente tem que levar em consideração. E, inclusive, até do ponto de vista global, né? Você vai pegar o que acontece, essa questão da variante Ômicron, né, do coronavírus, né? E ontem eu estava vendo, até interessante, uma reportagem no Fantástico sobre os julgamentos terroristas, né, que atacaram Paris, né? E é muito interessante, né? A repórter da Globo ali, tudo muito, muito assim, indignada, mostrando, olha, Paris é o berço da civilização, né? Que vai julgar de forma correta esse terrorista, mostrando assim uma superioridade da civilização francesa, tudo isso, né? Precisa mostrar isso. Agora, por exemplo, né, ninguém está defendendo o terrorismo, nada disso, né? Mas quando esse grupo terrorista, meses depois do ataque a Paris, fez um ataque semelhante na Nigéria, não houve essa indignação. A imprensa não tratou disso, né? Também matou pessoas, matou crianças, matou mulheres, né? E não saiu nenhum jornal da grande imprensa, da imprensa hegemônica, por exemplo, matéria sobre isso.
né? Não se cobrou apuração disso. E tampouco, né, essa civilização francesa, que tanto ontem se ressaltou, não fala que o que ela fez no Haiti, o que ela fez na Argélia, né, e o apoio que ela deu, inclusive, à opressão no Oriente Médio. Né? É verdade, principalmente na Argélia, né? Aquela colônia lá. E no Haiti também, né? Então, assim, é interessante a gente observar esse tipo de coisa, né? Isso é o racismo estrutural. Você naturaliza situações como essa, né? Até no sentido global. E no caso do Brasil, você acaba, como o Brasil é uma parte da população negra, você acaba naturalizando esses comportamentos, né? Naturaliza, inclusive, uma política antinacional no Brasil, que o Brasil não pode ser um país soberano. Né? Você naturaliza... Deixa eu ver agora a Cristina, a respeito do racismo estrutural. Tem que repercutir com você várias coisas, né? Mas começamos pelo racismo estrutural. O Denis levantou, entre outras coisas importantes que ele disse, que a gente se referia às mulheres, aos negros, aos índios como minoria, né? Isso permaneceu durante muito tempo, né? Eu mesmo, né? Época da faculdade, olha, as minorias, as mulheres, os negros e tal, quando o negro já era uma presença numericamente significativa, né? Na sociedade brasileira. Sim, hoje nós temos, segundo... Oi, sim, posso falar? Claro, é para você mesmo, queremos ouvi-la. Hoje nós temos, segundo o IBGE, 56% da população que se declara negra, né? Então, é a maioria da população. É uma minoria no sentido de poder, né? Quando você fala da população indígena, das mulheres ou da população negra. Mas, no caso da população negra, a gente tem uma maioria numérica, né? E das mulheres também, né? Um pouquinho superior então, em relação aos homens, né? Então, a gente tem que justamente questionar esse conceito de maioria e minoria pensando em relação ao poder, né? Quem tem mais poder, quem não tem poder, e o que significa falta, né, de poder político, enfim, de representação, de representatividade, né? Porque isso vai impactar diretamente em ter mais ou menos direitos, né? E eu queria também... enfim, são temas bastante interessantes, estou gostando aqui da aula do professor Denis, né, e da troca com vocês, com o Frank. Tem muita coisa, né? Mas nessa questão da naturalização, né, de paisagens racistas, como o professor colocou, eu acho que a gente está no momento, no país, de muitos questionamentos. Eu acho que, apesar do quadro bastante grave, a gente avançou na discussão, e apesar também do ambiente político muito polarizado dificultar essa discussão, né, é importante que a gente fale disso, né? Então, quando você diz que 90% já das pessoas entrevistadas já presenciaram ato racista, né? A gente lembra de outras pesquisas em que as pessoas dizem que sim, que tem racismo, que já viram atos racistas no país, mas que não sou racista, né? A grande maioria vai dizer que não é racista, mas que tem racismo do país. Então, quer dizer... O racismo é do outro, né? Nunca é dela. Né? Exatamente. A conta não fecha e isso mostra muito uma dificuldade nossa, enfim... Podemos entrar numa discussão aí sobre a nossa cultura, sobre a nossa tradição, mas de enfrentar esse conflito, né, de dar nome, né, aos problemas, né, no caso, o racismo. E isso remete a uma discussão hoje em relação à branquitude, né, o que é estar na posição branca na nossa, enfim, ser uma pessoa branca na nossa sociedade, o que significa isso? Que é uma condição estrutural de privilégio, né, que se contrapõe, né, que faz parte aí, né, como se fossem os dois lados os dois lados de uma mesma moeda, a essa condição estrutural de desigualdade a que a população negra está submetida. E isso muitas vezes é difícil de discutir, seja nas escolas, enfim, nas famílias, enfim, e eu acho que é importante avançar nesse diálogo, né, e entender tanto o que é o racismo estrutural como o que significa essa condição de privilégio, porque tem uma resistência muito grande, né, em enfrentar, né, em assumir, né, esse problema na nossa sociedade. E isso faz todo sentido, né, porque são poucas pessoas que estão em condição de privilégio social, né, vamos dizer assim, para simplificar, e muitas pessoas que estão submetidas a uma situação de desigualdade, de vulnerabilidade, de exposição à violência, que é muito difícil de reverter em curto prazo, e que exige políticas de fôlego, de curto, médio e longo prazo, né, e que mexam, né, em condições estruturais, né? Então, eu acho que é um desafio bastante grande avançar nesse sentido, e o diálogo, o esclarecimento, né, é fundamental, né, além das políticas, desde criminalização até,
de ação afirmativa que precisam sustentar essa mudança, né? Então, e eu queria lembrar, só para não perder a matéria da Leda, né, um outro exemplo bastante importante, né, que tem tudo a ver com essa análise do trabalho de tráfico humano, perdão, é a do trabalho infantil, né? Tem uma pesquisa em São Paulo que vai mostrar quem são os meninos que estão no tráfico, né, o pequeno traficante, né, como um trabalhador infantil, e o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil, né? Então, esse é um outro olhar, né, porque o olhar é sempre criminalizando aquele adolescente, aquele jovem que começa a traficar, né? E ele vai cair no sistema de justiça, seja na Fundação Casa, seja na prisão, e entra nessa lógica aí do encarceramento, da qual dificilmente ele sairá, né? Consegue sair. E por outro, exatamente. E na vitimização fatal também, muitas vezes, né? Que morre cedo, precocemente. E, por outro lado, teve até uma sentença, tem um estudo sobre isso, mostrando como o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil, e teve uma sentença recente, eu não me recordo agora o nome da juíza, que aceita esse argumento, né, quando do julgamento de um jovem, de um adolescente, enfim, acusado de tráfico, né? Então, isso muda um pouco o olhar, a perspectiva em relação a esse problema, saindo dessa lógica aí, vamos dizer, de racismo institucional das instituições de segurança e justiça, enfim, da justiça criminal como um todo, né? Não é um problema individual de cada um, mas é um problema em que a instituição acaba reproduzindo esse racismo também no seu funcionamento, né? Então, achei interessante ouvir do tráfico humano também. O Brasil será plenamente uma democracia quando as instituições reconhecerem, né, essas violações de direitos humanos que acontecem aqui. A tendência delas é incorporarem esse preconceito que existe na sociedade, ou a sociedade reflete o preconceito dessas instituições. Outra questão grave de violação de direitos humanos é a violência policial contra a população negra. Em maio deste ano, tivemos a assassina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 28 pessoas. E agora, em novembro, uma operação policial no Complexo do Salgueiro, também no Rio de Janeiro, deixou ao menos 9 mortos. O Brasil tem uma das polícias que mais matam no mundo. Em 2020, em meio à pandemia, o país atingiu o recorde de 6.416 pessoas mortas por forças policiais, sendo que mais de 78% das vítimas eram negras. Desde 2013, esse número cresceu em 190%. Bom, a violência policial contra a população negra está aí, é um dado oficial. Aí volta uma pergunta recorrente, Denis. Como a gente constrói um novo momento para o negro na sociedade brasileira? É o que nós temos comentado aqui, né? De fato, é uma reformulação radical do Estado brasileiro. Está no sentido, primeiramente, de ser um Estado que garanta a cidadania para todos, não essa concepção restrita da cidadania. Aí, evidentemente, né, pensar a democracia na sua plenitude, não só procedimental, para toda a população. Segundo, reconheça o racismo e a necessidade de políticas específicas de combate ao racismo estrutural no Brasil. É necessário que haja esse compromisso político para isso, né? E terceiro, que se enfrente aí os que beneficiam desse racismo estrutural, que é o grande capital, que são as grandes corporações, enfim, são esses grupos aí que são beneficiados diretamente pelo fato de existir esse estoque de mão de obra disponível para trabalhar em condições aviltantes, né? Só com esse tipo de concepção que é possível enfrentar plenamente o racismo. Deixa eu fazer um convite aos nossos ouvintes para seguirem o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas sociais e projetos sociais. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram os aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 Setor em numeral. Muito bem, Frank Valverde, repetindo, para você seguir o Observatório Terceiro Setor, Observatório 3 Setor em numeral. Observatório 3 em numeral setor. Buscando ampliar as nossas discussões e propostas, nós temos uma live todas as quintas-feiras,
às 17 horas. E a gente está mantendo, além da nossa equipe, uma parceria com a professora Marina Penchilvanes, que é sócia do Inimigo do Mundo e idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. O Observatório busca trazer a sociedade para discutir os problemas e as desigualdades do país dentro das nossas lives e dos nossos programas de rádio e televisão. Ô, Frank Valverde, mais informações? Sim, nós temos algumas informações, já estamos com 15 minutos de programa ainda, né, já está caminhando para o final. O programa bom é isso, a gente não percebe o tempo passar, né, nas discussões que estão sendo desenvolvidas. E eu queria aproveitar, já que você falou no site do Observatório Terceiro Setor, reforçar o convite, né, para que as pessoas, todos e todas, visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vai encontrar uma série de matérias, como, por exemplo, Mulheres na Ciência, os desafios e conquistas ontem e hoje. Essas são as matérias mais lidas. Outra matéria que é bastante lida, né, que acho que está vinculada ao tema do programa de hoje, é o elo entre a abolição oficial da escravidão e o racismo estrutural no Brasil. Essa matéria também é uma das matérias de mais destaque dentro do site do Observatório. E eu queria dar um destaque especial. Você sabe, Frank, nós recebemos nas nossas páginas, o Cacau Moda Afro mandou um e-mail que nos acompanha, né, no Instagram, e disse que está viciada nas nossas páginas. Muitas histórias ocultas do nosso povo, principalmente aqueles personagens que não estão na história oficial do país, né, Dandara, enfim, que nós, no nosso quadro Você Sabia, nós publicamos, e a gente recebeu aí da Cacau Moda Afro e da Soraya Costa, que disse também que a página lembra aspectos ignorados da nossa história, e que é importante, porque ela nos acompanha. E aí ela fala, viva Chico Reis, Zumbi, Dandara e toda a ancestralidade negra desse país. São o que nós recebemos nas nossas páginas, um comentário sobre as nossas publicações e, claro, o nosso programa de rádio. É verdade, o Observatório está sempre muito atento a essas questões do racismo, né, e isso mostra em suas matérias, sempre denunciando essa questão que, digamos, é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje, se não for o maior. E dentro dessas matérias todas que você citou, que nós temos também uma outra que eu gostaria de destacar, uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz o seguinte, mostrando como é que está a situação não só no Brasil, mas no mundo, né? Acusados de estupro, homens negros são absolvidos após 72 anos. É um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, e a Maria Fernanda Garcia fez essa matéria dizendo claramente que 4 jovens negros foram acusados injustamente de estuprar uma garota branca de 17 anos, isso em 1949. Na Flórida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E, apesar da falta de provas contra eles, eles foram condenados. E apenas 72 anos depois é que a justiça assumiu os seus erros, né, e declarou inocentes. Olha só, Joel, esse mais um dos absurdos, né, e mostrando que esse problema da questão do preconceito racial, do racismo, não atinge somente o Brasil, mas também os Estados Unidos. Há necessidade de que o mundo inteiro venha a discutir essas questões profundamente, e mudar a atitude, né? Não só discutir, acho que tem que mudar a atitude também. Esse é um fato importantíssimo. E, Joel, para finalizar, eu quero dizer que todas essas notícias que você disse, que eu também citei aqui agora, todos e todas encontram disponíveis no Observatório no formato de áudio, através da ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. É o Observatório também preocupado com essas questões de integrar as pessoas também deficientes visuais. Joel. Muito bem, Frank, como você disse, nós estamos no último bloco do programa, a conversa rolou aqui muito interessante com os nossos convidados. Eu quero só destacar que os homens brancos possuem os maiores salários e as menores taxas de desocupação em todos os níveis de escolaridade. Já as mulheres negras formam o grupo que enfrenta as piores condições no mercado de trabalho brasileiro, e segundo o Atlas da Violência. As negras são 66% das mulheres
vítimas de assassinato no país. Uma pesquisa também da Organização Visão Mundial mostrou que entre 2009 e 2019 foram assassinadas no Brasil 107.670 crianças e adolescentes, sendo que 76% eram negras e 93% eram os meninos. Um levantamento mais recente do Instituto Sou da Paz mostra que as crianças negras morrem 3,6 vezes mais por armas de fogo do que as não negras no Brasil. Como eu estou caminhando para o final do programa, eu vou dar aos nossos dois convidados uma parte para discutirem, né? A gente fechar o que de mais importante a partir das informações, das perguntas que foram elaboradas no programa, vocês gostariam de deixar registrado no nosso programa. Joel, eu começo com... Oi. Então, achei ótimo isso aí. Eu até pediria para o professor Denis, quando ele começar a fazer esses comentários, que ele retomasse uma questão que, em geral, quando se discute as questões raciais, não se aprofundam tanto. Eu gostei muito da abordagem dele, quando ele coloca que é uma estratégia da própria sociedade capitalista, esse mecanismo de perpetuar o racismo. Tá aí. 3 minutos, Denis, 2 minutos e meio para você fechar sua participação no nosso programa, te agradecendo, foi um prazer conhecer você, e você voltará outras vezes. O Observatório mantém um programa na Rádio USP também, lá na sua universidade, o Olhar da Cidadania. Nós teremos prazer de receber você lá. Obrigado, Joel, obrigado, Franklin, pelo convite, prazer estar com a Cristina. Bom, eu acho assim que é isso que o Franklin apontou, né, que eu vou destacar, né, porque é importante essa reflexão, né, o capitalismo brasileiro ele se alimenta do racismo. Porque, veja, essa polícia que reprime a população na periferia é a mesma que reprime também o movimento social, né, a passeata de professores da Paulista, aqui em São Paulo, né, uma greve metalúrgica. E nesse sentido, então, quando a gente observa esse tipo de situação, isso ocorre uma questão histórica, né? O Brasil construiu o capitalismo sobre o modo de produção escravista. Essa transição do escravismo para o capitalismo é que possibilitou a constituição de um capitalismo baseado na superexploração da mão de obra. E isso é muito importante para a gente pensar que a luta contra o racismo é uma luta, evidentemente, deve ser liderada pelo movimento negro e tal, mas vai ter que estar na agenda central de todo o projeto de transformação do país. Não é uma luta, não é apenas mais uma luta, não é uma bandeira pontual específica. Eu chamo muita atenção disso, né? É uma luta estratégica para o Brasil, porque a democracia no Brasil ela nunca vai ser plena enquanto não incluir a maior parte da população brasileira que é negra. Então essa é a grande questão que está se colocando. Falar em democracia sem discutir racismo é falar democracia no vazio. Falar em igualdade social sem falar em racismo é falar igualdade social no vazio. Criticar a exploração capitalista sem falar no racismo é criticar a exploração capitalista no vazio. Então essa é a grande questão que é importante a gente observar. Então o debate que o movimento negro tem feito nos últimos tempos, né, inclusive nessa discussão mais recente do racismo estrutural, aponta exatamente isso. E acho que essa uma grande ainda uma lacuna que existe no campo progressista de entender que como a bandeira antirracista ela é central na discussão para o novo Brasil. Essa é a grande questão que se coloca, né? Então, a reflexão que se tem construída na luta do movimento negro é que é necessária uma transformação social profunda do Brasil. E isso, evidentemente, é uma agenda de todos aqueles progressistas que querem um Brasil diferente desse que nós temos agora, tá? Então, eu queria agradecer o convite, né, a participar, uma honra estar participando desse debate qualificadíssimo aqui, né, com a Cristina, do Sou da Paz, é um trabalho muito importante, né, com o Franklin Valverde, com o Joel, né, com todos os ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, do Observatório do Terceiro Setor. Espero, né, que essa minha contribuição tenha aí despertado aí para a gente refletir um pouco mais sobre essa bandeira do racismo. Então, um grande abraço a todos. E contribuiu muito, viu, Denis? Frank, seu destaque final. Olha, Pode falar, desculpa. Não, tudo bem, conclua, Denis. Não, é só isso. Um abraço a todos e todas. É isso. O destaque final é retomando a fala do professor Denis. Acho que a questão do racismo não é uma questão só do movimento negro, é uma questão de toda a sociedade brasileira. Eu acho que ela só será solucionada, a gente construirá uma sociedade como nós realmente progressistas queremos, a partir do momento que nós tivermos a consciência plena de que este é um país racista. Cristina, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa, que está terminando, que é importante os nossos ouvintes saberem a respeito do tema
do Brasil cidadão de hoje, o negro e a realidade brasileira? Bom, eu acho que no sentido do que o professor Denis e o Frank colocaram, né, a gente tem que olhar esses indicadores do racismo de uma forma global, conectada, né? Então, nós temos um conjunto de vulnerabilidades que afetam principalmente a população negra, e a violência como que se fosse a ponta desse iceberg, né? A gente trabalha muito com números, divulga, faz diagnósticos, mas é importante olhar esses números da violência conectados com os outros indicadores de exclusão social, e isso tem tudo a ver com o que o professor colocou, né? A gente tem que pensar mudanças estruturais, né, para incluir a população e reconhecer, em primeiro lugar, né, essa questão que muitas vezes é silenciada, né, até pela própria lógica do sistema capitalista, né? Então é um desafio bastante grande, mas eu acho que um ponto importante é justamente olhar essa vulnerabilidade e essa vitimização gravíssima da população negra nesse conjunto aí, né, de como se fossem vulnerabilidades cada vez mais sobrepostas, que vão culminar, por exemplo, na morte violenta ou na morte pela polícia, que também é violenta, né? Eu só queria trazer mais um dado aqui, né, dos nossos estudos. Esse estudo sobre violência armada vai mostrar também que 78% das vítimas são negras, né, da violência armada, e que quando a morte violenta é provocada por violência armada, né, por arma de fogo, a desigualdade ainda entre negros e não negros é maior ainda, tá? E que no caso das mortes pela polícia, em alguns casos, a gente tem cerca de 30%, 40% dos homicídios daquela cidade ou estado, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro, provocados pela polícia. Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem uma redução importante dos homicídios em geral e um crescimento da proporção das mortes pela polícia dentro desses homicídios. E essas mortes afetam sobretudo a população negra, né? Então, e o tratamento desigual, né? Que a polícia dá para a população branca e a população negra periférica, né? Exatamente. E como não reduz, né? Se a gente está com redução de homicídio, né, de mortes violentas, o que significa, né, aumentar a proporção das vítimas de violência policial negras nesse conjunto de violências, né? Nós estamos curtindo uma pandemia, né? Não contamos com essa nova cepa que está surgindo, mas o que você espera do nosso país no pós-pandemia, Cristina? Eu espero um país menos desigual, né? É um cenário bastante difícil, porque a pandemia vem agravar as desigualdades e vem colocar em condição de maior vulnerabilidade as pessoas que antes da pandemia já sofriam dessa desigualdade, né? Então, é uma esperança, né? Mas, enfim, que as políticas públicas e os movimentos sociais, a população, a opinião pública, sejam mobilizados no sentido de que políticas de redução das desigualdades são essenciais para que o nosso país seja um país mais justo, né? Senão, ninguém vive bem, né? Denis, numa frase... É difícil. É muito difícil, Cristina. Numa frase, Denis... O que você espera do movimento negro no pós-pandemia? Muita luta, muita capacidade de organização, né, que influencie mais ainda a agenda política brasileira. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Denis de Oliveira, professor de comunicação da ECA USP, pesquisador na área de cultura popular e dos movimentos sociais. Ele é ativista do movimento negro. A Cristina Neme, que é socióloga, mestre em ciência política pela USP e coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, água potável e saneamento. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.